Fala galera, tá começando mais vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre uma das maiores revoltas da história do Brasil. Eu tô falando, obviamente, da Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, depende de quem analisar. Eu, no caso, chamo de Guerra dos Farrapos. Foi uma guerra que ocorreu num período regencial, que unia o estado do Rio Grande do Sul versus todo o território brasileiro e seu exército. Primeiramente tem que falar sobre os motivos que levaram a ela. O que insatisfazia os estanceiros gaúchos de classe alta e classe média para cima era a fiscalização do exército brasileiro perante seus produtos, visto que valia mais importar algumas coisas da Argentina e do Uruguai, que possuía menos impostos para trazer para o Brasil, do que o Rio Grande do Sul transferir para o Brasil. No caso, valia mais para estrangeiros vender as suas matérias-primas e produtos típicos daquela terra que possuem semelhanças com o Uruguai e a Argentina, do que pegar algo do Rio Grande do Sul e vender para o resto do Brasil. Havia muitos tributos em cima das riquezas gaúchas. A província do Rio Grande do Sul, ela era rica e produtora em charque e outros alimentos. Então, essa insatisfação começou a rondar os donos das charqueadas. Como a gente viu, a revolta dos farrapos, ela ocorreu em dia 20 de novembro de 1835, que é um feriado aqui no Rio Grande do Sul, mas também a separação e a denominação do novo país, que viria a ser o Rio Grande do Sul, só aconteceu em 1836, que é a chamada República Rio-Grandense. A revolta dos farrapos teve um principal expoente que era a liderança, que era Bento Gonçalves, o estanceiro Bento Gonçalves, mas também teve a ajuda de José Garibaldi. E também em 1839 levaram Santa Catarina à guerra e declararam a República Juliana. Mas a República Juliana, diferente da República Rio-Grandense, ela teve uma curta duração, que era um período regente. Como Pedro II não assumiu, ela teve um curto período e foi dominada logo pelos regentes e o exército brasileiro, obviamente, em novembro. Então, diferente da República Rio-Grandense, ela teve um curto período de duração e sucumbiu ao exército brasileiro. Apesar de longa duração, que foi 10 anos de revolução, entre aspas, ela teve um baixo número de mortes. Cerca de 10 anos, 3 mil pessoas morreram. E na cabanagem, em 5 anos, morreu cerca de 30 mil pessoas. Então ela não teve um caráter de combatividade, e sim um caráter mais político e a separação do Rio Grande do Sul do território inteiro do Brasil. Bom, a gente tem que falar, obviamente, do papel dos negros na Revolução dos Farrapos, que era o papel de lanceiros, e a linha de frente. Eles tinham uma certa promessa de liberdade, de lutar a guerra de um povo que estava escravizando eles contra o resto do Brasil, e se eles ganhassem, um dos motivos seria a liberdade, mas não. Quando acabou a guerra, não foi isso que aconteceu a eles, e também muitos dos estanceiros e líderes dessa revolução, eles não eram a favor da liberdade aos escravos, visto que Bento Gonçalves possuía muitos escravos na sua estância. Então, meio que eles mentiram para os negros lutarem uma guerra que não era deles e voltaram ao mesmo donos e muitos serem mortos com a falsa promessa de liberdade. Com o passar do tempo, obviamente, o exército brasileiro possuía bem mais recursos do que o exército gaúcho. Então, eles logo se mostraram uma frente dominante na guerra e a derrota do exército gaúcho estava iminente. Mas o exército gaúcho adotou uma tática de guerrilha. Então, a guerrilha é quando você está, obviamente, está em menor número e, bom, não tem aquela organização toda que o exército brasileiro precisava ter. Então, eles conseguiram diversas baixas contra o exército brasileiro e, assim, conseguiram resistir vários anos. Em 1842, praticamente já estava liquidado a favor do exército brasileiro, segundo muitos historiadores. Então, era iminente a derrota do exército gaúcho, mas que não baixava a sua moral, já que o povo gaúcho é um povo muito orgulhoso e não estava por vencido. Nomearam um certo cara chamado Barão de Caxias, que seria o futuro Duque de Caxias, para levar um contingente contra o exército gaúcho e também com a diplomacia conseguir acalmar os ânimos do povo gaúcho. Obviamente tinha que chegar ao final da guerra e o tratado foi assinado, que era o Tratado de Poncho Verde, onde inúmeras vitórias do exército gaúcho em relação ao exército brasileiro, visto que eles tinham conseguido mudar algumas coisas, algumas percepções do exército, mas a derrota, o final foi um empate, obviamente que foi um tratado, mas ficou meio que eminente que se demorasse mais alguns anos, alguns meses, o exército brasileiro teria dominado a região do Rio Grande do Sul e talvez imposto coisas goela abaixo dos governadores do Rio Grande do Sul. Governadores não, porque
não era ainda uma república, mas acho que vocês entenderam quem mandava de verdade no Rio Grande do Sul, e até hoje quem manda de verdade em vários territórios do Brasil são fazendeiros muito ricos. Então, taxação em 25 sobre o charque estrangeiro foi um dos fatores que levaram aos farrapos a se renderem, visto que agora teriam seu charque mais valorizado, e também a anistia àqueles que se revoltaram, no caso, os farrapos. Bom, também é importante ressaltar outra coisa, que os negros não foram libertos, isso só aconteceu em 1888, com a Lei Áurea, mas também grande parte dos gaúchos em si, eles não apoiavam a revolta. Eles sim, a revolta foi de um caráter mais elitista, mais daqueles dominantes que levaram seus escravos a lutar nessas guerras e alguns do exército gaúcho. Isso que muitas companhias do exército gaúcho, que faziam parte do exército brasileiro, obviamente, se recusaram a lutar do lado dos farrapos. Então foi uma guerra mais elitista, mas isso até hoje é levantado como uma bandeira de representação a todos os gaúchos como seu orgulho de ter lutado contra o Brasil inteiro. E o início da Guerra dos Farrapos é feriado aqui no Rio Grande do Sul, dia 20 de setembro. Na Guerra dos Farrapos surgiu inúmeros heróis gaúchos e figuras aquele orgulho do povo gaúcho sobre os farrapos, já que aguentaram lutar contra o Brasil inteiro durante 10 anos. Foi de um caráter, não digo que foi de um caráter revolucionário, porque não mudou muita coisa. O Rio Grande do Sul não conseguiu o que alguns líderes queriam, que era a separação do Brasil. A República Rio-Grandense logo voltou a fazer parte do Brasil em 1845, que foi a data do final da guerra. É isso, ela é mais denominada como uma guerra do que uma revolução dos farrapos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é isso, não sei se está muito curto também, se explicou bem a Guerra dos Farrapos para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, deem like, ativem o sininho para as próximas notificações, eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Muito obrigado.